Você já está preparado para a volta de Jesus? Não? Gente, nós acabamos de cantar, nós estamos pedindo que Ele volte, nós precisamos estar preparados, gente. Nós aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor. Mas se nós aguardamos a volta do Senhor, nós precisamos estar preparados. Preparados é cumprindo o que Ele mandou nós fazermos, cumprindo a nossa missão. Como igreja, nós temos uma missão. E cumprir essa missão é muito importante. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante todo esse mês de junho. Como nós podemos fazer um pouco mais. Porque sempre dá para fazer melhor. Tudo está muito bom, é muito gostoso, gente. Como eu gosto dessa igreja. Estou aqui há só 6 meses, imagino quem está há mais tempo, como deve amar essa igreja. Mas é muito gostoso, fui muito recebido desde o começo aqui e me alegro muito em estar com vocês. Sou grato a Deus porque Ele me mandou para esse lugar. Mas vamos abrir então nossas Bíblias, lá num texto de Hebreus, capítulo 11, verso número 6. Hoje nós vamos falar onde receber ajuda quando você está ferido. Vamos colocar de pé para fazer a leitura da palavra de Deus, em reverência a esta palavra. É só um versículo, é curtinho, mas ele fala tanto ao nosso coração, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela transforma. Então, Hebreus capítulo 11, verso 6, já está lá inclusive, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pai amado, nós queremos Te agradecer por este grande privilégio de estarmos aqui reunidos como igreja, como Tua igreja, louvando e bendizendo o Teu santo nome, que é o poderoso nome, que é maravilhoso nome. Pai amado, muito obrigado por este privilégio. Nós somos nada, menos do que nada, somos apenas pó, mas o Senhor olha para nós, o Senhor se importa conosco, o Senhor nos ama. E por isso nós pedimos, nós clamamos, venha falar aos nossos corações, Senhor. Pai amado, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas que sejam as Tuas palavras. Que o Teu bálsamo venha cair sobre nossos corações, que o Teu azeite venha curar feridas, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja aqui presente conosco, Senhor, para fazer a Tua obra, porque quem sou eu, quem é este servo Teu, Senhor? Pai amado, que o Senhor possa falar ao meu coração, assim como ao coração de todos esses irmãos, pois nós clamamos no poderoso nome, no precioso nome, no maravilhoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar-se, igreja. Nossa vida, sem máscara, sem fingimentos, ela traz por si só feridas em nosso coração. É muito provável que você tenha aí uma incompreensão muito grande guardada no seu interior. É possível que você tenha alguma dor que habita aí no seu coração e que você não fez absolutamente nada para que ela viesse habitar dentro de você, mas ela está aí. Você não sabe como tirar, você não pediu para ela vir, mas ela está aí e você precisa de ajuda. Ninguém ao seu redor é culpado, porém são coisas que a vida traz para nós, são dificuldades, são feridas
e nós recebemos somente porque estamos aqui. Por causa de coisas que acontecem a nós, que fogem ao nosso controle, pois nós na realidade não temos controle algum sobre as situações da vida, como vimos hoje pela manhã. Por exemplo, a perda de um ente querido. Aos 22 anos, a minha família ela era resumida à minha mãe. E um dia eu saí para trabalhar e recebi uma notícia que ela não estava bem. Quando eu cheguei em casa, o Senhor já tinha recolhido ela. Essas coisas ninguém pede, ninguém espera, ninguém procura. Elas simplesmente acontecem. Por que elas acontecem? Porque nós estamos aqui, neste mundo caído pelo pecado. E por causa disso, essas coisas vêm sobre nós. Além disso, ainda podemos carregar feridas que outras pessoas causaram em nossa vida. Pessoas podem nos ferir com palavras, muitas vezes palavras duras, que alcançam o fundo da nossa alma. Pessoas nos ferem com desprezo, com indiferença, com abandono. Pessoas nos fazem o mal através de fofocas, de maledicências, de mentiras, calúnias, injustiças, ou ainda através de um abuso sexual. O número de casos de abuso sexual de crianças dentro do próprio lar é assustador. Há alguns anos atrás ainda não tínhamos aquele trabalho da Cristolândia, lá no meio da Cracolândia, e eu, com um grupo de jovens da igreja, nós fizemos o seguinte: nós fomos para lá, na Missão Sena. Foi o primeiro contato que eu tive com um trabalho assim no meio da Cracolândia. E nós fizemos o seguinte: nós acampamos 3 dias direto lá. Durante 3 dias, nós não saímos de lá. É bem próximo daqui, no centro. Então a gente poderia se deslocar para casa e voltar depois, não, mas nós fizemos um pacto. Nós não vamos sair daqui. Vamos passar 3 dias completos, 24 horas de evangelismo durante 3 dias. Logo que chegamos lá, eu me lembro que nós estávamos recebendo pessoas em situação de rua para fazer a triagem. Então a gente separava as pessoas, homens, mulheres, pegava lá nomes, e daí as pessoas tinham um local para tomar banho. Aquelas roupas eram jogadas no lixo, eles recebiam roupas limpas, novas, tinha um alimento ali, e depois de tomar banho, de se alimentar, tudo, ainda tinha um culto para eles. E daí naquela triagem, eu me lembro que eu me sentei a uma mesa e comecei a pegar nomes. As pessoas sentavam ali, se identificavam, algumas ainda sob efeito do álcool ou das drogas. E sentou na minha frente uma adolescente. Ela tinha exatamente a idade de uma de minhas filhas. E ela falando, né? Eu sempre gosto de ouvir as pessoas. Isso é uma característica minha. E eu me lembro que eu perguntei para ela: por que você está nessa condição? Você não tem casa? E daí ela abriu o coração e me contou. E me disse que ela tinha casa sim, tinha família sim, mas quando ela estava em casa, ela era abusada todos os dias. E ainda apanhava. Para ela o melhor era na rua, para ela o melhor era no meio das drogas. Esta figura, esta imagem e tantas outras ficaram guardadas no meu coração, na minha mente. Esta é a realidade de uma cidade como São Paulo,
Esta é a realidade do nosso país. Esta é a realidade do nosso mundo, da nossa vida. Pessoas sofrem, além de feridas causadas aí por outras pessoas. Por isso que é bom ter uma esposa, viu, gente? Ela sempre se lembra de mim. Mas enfim, além das feridas causadas por outras pessoas, muitas vezes nós mesmos causamos feridas em nossa alma através das más escolhas que nós fazemos. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Nós fazemos escolhas erradas, e essas são as decisões erradas, as escolhas que fazemos sem consultar a Deus. Nós nos esquecemos de consultar a Deus. Nós vamos vivendo, comemos, bebemos, casamos, nos damos em casamento, mas nos esquecemos que nós temos um Deus sobre nós, que Ele sim governa todas as coisas e que Ele pode nos dar preciosos conselhos. A sua palavra é maravilhosa, é poderosa, mas nós nos esquecemos disso. Agimos no automático, vivemos no automático e acabamos tomando decisões erradas, fazendo más escolhas. Essas coisas que nos acontecem com pessoas aqui dentro e lá fora. Não escolhem pessoas, não escolhem sexo, não escolhem idade, não escolhem raça, não escolhem condição social. As coisas simplesmente acontecem na vida das pessoas. Existem muitas pessoas que foram feridas dentro da igreja por aqueles a quem chamamos de irmãos. Porque o pecado, a natureza pecaminosa ainda está em nós. O fato de sermos crentes em Cristo Jesus não nos vacina contra as intempéries, contra os sofrimentos da vida, e nem tampouco nos impede de causarmos feridas em nosso próximo, ou em nós mesmos, ou de sermos feridos por esses próximos. Assim é a vida. Nós vamos acumulando feridas e muitas vezes achamos que o tempo cura. O tempo cura todas as feridas, as pessoas dizem. Mas infelizmente, isso não é verdade. Como pastor, frequentemente eu converso com pessoas que estão carregando feridas já há anos. E isso mostra que em muitos casos o tempo não cura nada, ele só piora. Porque as feridas não são tratadas, elas infeccionam. Espalham toda aquela infecção pelo corpo todo. Então aqui fica a questão: onde buscar ajuda quando eu estou ferido? O que eu faço? Finjo que nada acontece, que é tudo mentira, como tantos fazem? Vou levando a vida, fazendo de conta que um dia vai passar? O que eu faço? É sobre isso que esse texto nos fala, esse texto de Hebreus, capítulo 11. Pela manhã nós vimos que muitas vezes, diante de nossos problemas e de nossas feridas, nós assumimos algumas posturas. E a primeira postura que geralmente nós temos é a negação. Não estou com raiva, isso não é nada, não estou triste, isso vai passar, o tempo cura. Nós vamos negando. A negação faz com que a gente busque fazer o melhor para controlar aquilo que está acontecendo conosco.
quando na realidade nós não temos controle de nada. Foi exatamente isso que nós vimos de manhã. Ninguém está no controle, quem está no controle é Deus. Eu não tenho controle sobre as situações da minha vida, eu não tenho controle sobre meus sentimentos, minhas emoções, porque as coisas vão acontecendo. Eu não tenho controle. Mas eu vou tentando fazer o meu melhor para controlar as coisas. Então, fazendo assim, eu reprimo meus sentimentos, eu calo ali as minhas emoções e, como efeito colateral que sempre tem, desperdiço energia, fugindo do passado e trazendo preocupações excessivas e medo do futuro. É isso que acontece com as pessoas. O que eu preciso fazer? Nós vimos de manhã que, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu não sou Deus e admitir que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Quando eu faço isso, aí eu reconheço que ao invés de olhar para frente, eu tenho que olhar para cima. Eu sou inteiramente dependente da graça de Deus. Não sou eu quem controlo, mas é Deus quem controla. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quantas vezes nós não perdemos aí a direção, o controle de nossas vidas, de nossas atitudes, e por isso fizemos más escolhas. Queremos controlar tudo, mas não somos Deus, não temos esse poder. Muitas vezes nós precisamos ter aí um choque de realidade e tomar consciência de que precisamos parar de fingir que está tudo bem, de parar de nos esconder. Não precisamos dar uma de super-homem, de super-mulher. Eu não sou super-homem, eu sou um ser humano de carne e osso, assim como você, cheio de defeitos, sim, que comete erros, que tem fraquezas, que tem defeitos. É o que nós somos. Nós precisamos tirar nossas máscaras, porque elas só fazem mal. Diante dessa realidade, há uma esperança. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nossa esperança está em Deus, pois Ele existe, Ele se importa conosco e Ele tem todo o poder para nos ajudar. O texto disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então aí o primeiro passo para a nossa recuperação é reconhecer a existência de Deus. Porque aquele que busca a presença de Deus precisa crer que Ele existe, senão não tem sentido. Quem é que você está buscando? Muito provavelmente, talvez você olhe para mim e diga: mas pastor, eu reconheço a existência de Deus, senão eu não estaria aqui. Aliás, muitas pessoas acreditam em um Deus. Não é diferente. Até a lógica diz que é improvável a não existência de Deus. Eu gosto muito de um exemplo do Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço, ele é evangélico, mas ele é um mestre em física nuclear. Ele é um palestrante, ele é um pesquisador internacional, e ele fala de um exemplo assim, bem simplesinho, do bolo de chocolate. Então imagine que você chegou na sua casa e encontrou sobre a mesa um bolo de chocolate, todo bonito, quentinho, gostoso, com chocolate granulado e por cima começou a dar até água na boca.
Mas enfim, você encontrou aquele bolo lá. Então você pensa, quem que fez? O que esse bolo está fazendo aqui? Como é que ele chegou até aqui? E eu vou te dar duas alternativas. A primeira alternativa é que alguém, sua esposa, a secretária do lar, a filha, enfim, alguém fez e deixou ali. Tá? Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa é a seguinte: vinha vindo um caminhão do supermercado carregado de coisas. Dentro dele tinha farinha, açúcar, ovos, fermento, enfim, chocolate. Aí ele vinha numa alta velocidade, porque ele estava atrasado nas entregas. E ao fazer a curva ali na esquina da sua casa, ele capotou. Conforme ele capotou, o caminhão pegou fogo. Dentro dele tinha um cantil que se partiu, e daí dentro daquele metade de cantil caiu farinha, caiu fermenta, caiu ovos, caiu chocolate, caiu, enfim. E aquela massa se misturou conforme o caminhão capotava. Quando ele pegou fogo, aquilo assou. Quando os bombeiros vieram e foram fazer o resgate do que estava ali, tinha um bolo de chocolate, todo enfeitado com chocolate granulado, tudo quentinho. E ele olhou assim e entregou na primeira casa que ele viu. Quem acha que foi a segunda alternativa que eu acabei de contar, a causa de ter aquele bolo na sua mesa? Levante a sua mão. Ninguém acha que isso é possível? Veja, nós estamos falando de cerca de uma dúzia de ingredientes que se misturaram ao acaso e saiu um bolo perfeito. Se isso, estatisticamente, é praticamente impossível, você imagina quantas informações tem num DNA humano para construir uma pessoa que anda, que fala, que pensa, que se mexe, com toda a complexidade do nosso corpo humano. Não tem como imaginar que toda a variedade de seres vivos, de plantas, de flores, de frutos, de constelações, de galáxias, tudo isso veio do nada, de uma explosão, de um Big Bang. Estatisticamente, isso é loucura. Enfim, Romanos capítulo 1, verso 20, fala assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Toda a criação deixa claro, muito bem claro, que existe um Deus criador dos céus e da terra. Que tudo isso que existe foi planejado, foi arquitetado por um ser poderoso e que nos ama muito, porque como Ele fez, perfeito, e deixou aqui para nós. O que está errado, fui eu e foi você que fez, que deturpou. Foi o nosso pecado. Mas a criação de Deus foi boa. Quando Ele criou, Ele mesmo disse: isso é bom, isso é muito bom. Tudo que nós vemos e conhecemos foi criado por Deus. Ninguém aqui concorda que pode ter sido criado de um acaso, de um acidente. O Salmo 19 também vai afirmar a mesma coisa. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Preciso ter muita fé, mas muita fé mesmo, para crer na não existência de Deus. É ilógico crer que Deus não existe. Por isso que o salmista, lá no Salmo 14, vai dizer: diz o insensato ao seu coração, não há Deus. É loucura.
Mas existem pessoas que pensam que Deus não existe. Mas o que é pior é que a maioria das pessoas que creem na existência de Deus não o conhece direito. E por isso acham que Ele é um Deus que está alheio a tudo isso que está acontecendo. Ele é um Deus que não vê todo o mal que estão fazendo na face da terra. E por não conhecer a Deus ou ter uma ideia deturpada a seu respeito, muitas pessoas estão sofrendo com as suas feridas da alma, sem ter para onde correr, sem ter quem os ajude. Porém, o texto que lemos diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Assim, quando você estiver ferido ou tiver alguma mágoa em seu coração, quando a vida aprontou com você e você não sabe como lidar com isso, quando você precisa encontrar um caminho, uma saída para aquilo que está te afligindo, quando você precisa daquela ajuda que ao ser humano parece impossível, lembre-se que Deus existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa reconhecer a existência de Deus, mas crer nisso a ponto de você buscá-lo incessantemente, conhecer mais e mais esse Deus, a ponto de andar com Ele, ter um relacionamento com Ele. Muita gente que está dentro da igreja só conhece Deus de ouvir falar, não teve ainda uma experiência pessoal com esse Deus. E eu não estou falando desta igreja, eu estou falando das igrejas. Tem muita gente que infelizmente só conhece Deus de ouvir falar. Muitas pessoas dentro e fora da igreja conhecem Deus de uma forma superficial e por isso não sabem que podem buscar ajuda, que podem encontrar socorro sim. Então creia em Deus, busque a Deus, ande com Deus, ouça a sua palavra, recorra a Ele todos os dias, exatamente como um filho corre para os braços de um pai. Reconheça a existência de Deus. Está doendo? Pessoas te magoaram? A vida deu uma rasteira em você? Existem sentimentos no seu coração que você não consegue lidar com eles, que você não consegue controlá-los. Então, reconheça a existência de Deus e corra para os seus braços. Mas não basta reconhecer a existência de Deus. Em segundo lugar, você precisa compreender o caráter de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Se você se aproxima é porque você está querendo um relacionamento com Ele. Então o ponto principal para muitos não é a questão, será que Deus existe? Isso, para a grande maioria, é um fato, Deus existe. Cada dia que passa, menos pessoas se declaram ateus. Todas as culturas creem na existência de um Deus. Mas o ponto principal aqui é que tipo de Deus Ele é. Ou como realmente é esse Deus. Para entender isso, você precisa entender o caráter de Deus. Então o problema é que temos uma ideia bastante estranha a respeito de Deus. Vou contar uma ilustração para vocês. Tinha dois garotinhos, pequenos, mas eram muito levados. E eles aprontavam todo dia na escola. E a diretora já não aguentava mais. Todo dia eles iam para a diretoria. E chegou um dia lá,
Ela, por ser cristã, ela pensou, falta Deus na vida desses meninos. Eles aprontaram uma assim tremenda lá na escola, foram parar na diretoria. Daí ela disse que ia falar um por um. Daí entrou o primeiro garoto, senta ali. Sentou ali, né? Ele olhou assim para ele e fez a pergunta crucial: onde está Deus? Ele assustou, não conseguia falar nada, ficou sem palavras. Olhou para ela assim de novo e ela novamente perguntou: onde está Deus? E ele, mais assustado ainda, não sabia o que dizer. E pela terceira vez ela perguntou: aonde que está Deus? Você pense muito bem nisso, porque depois nós ainda vamos conversar. Agora você pode sair da sala. E chamou outro menino. Todo com medo, ele saiu da sala, chegou lá fora, foi chamar o amiguinho que aprontava com ele, e o outro menino pergunta para ele: e aí, como é que foi? Ele virou para ele: terrível. O que aconteceu? Olha, a gente está perdido agora. Por quê? O que foi que ela disse? Olha, pelo que eu entendi, Deus sumiu e ela acha que foi um de nós dois. Essa ideia deturpada de Deus, isso é engraçado, é brincadeira, mas é a visão das pessoas, gente. As pessoas criam uma imagem de Deus deturpada e não é o que condiz com o caráter do Deus verdadeiro. As pessoas precisam crer no Deus verdadeiro, precisam conhecer o Deus verdadeiro. Crer que Deus existe, muita gente crê, mas que Deus é esse? Eles não conhecem, tem uma ideia assim muito superficial. Deus, ele se revela de muitas maneiras, como nós já vimos, porém muitos de nós o têm como um Deus transcendente, ou seja, um Deus que mora longe, que está distante, que não tem acesso, que não está nem aí com o que está acontecendo aqui embaixo. Porém a Bíblia diz que ele é um Deus presente, o que a teologia chama aí de imanente. Então ele é um Deus transcendente, porém também é um Deus imanente. Lá em Jeremias, capítulo 23, verso 23, diz assim: sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Sim, o Senhor é Deus de longe e de perto também. O Salmo 145, verso 18 diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus habita nos céus, sim, porém ele é um Deus onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares, ele está lá nos céus, ele é um Deus transcendente, mas ele também está aqui, bem perto daqueles que o invocam em verdade. Ele é um Deus imanente. Assim é muito importante que você conheça o caráter dele, pois como você poderá crer em alguém de quem você não sabe nada a respeito? Como você poderá ter confiança em alguém que você não conhece direito? Mas como conhecer o caráter de Deus? Se você deseja saber como Deus é, simplesmente olhe para Jesus, pois ele é a expressão visível do Deus invisível. Paulo vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Jesus é a máxima manifestação de Deus para que as pessoas o conheçam.
Deus se revelou de diversas formas, mas Ele se revelou de uma forma incomparável em Cristo Jesus. Quando nós buscamos conhecer o caráter de Deus, uma das primeiras coisas que aprendemos é que Ele sabe tudo, literalmente tudo a respeito de você. Você pode usar uma máscara para que todos tenham uma imagem deturpada. Você se esconde atrás dessa máscara, mas saiba que diante de Deus isso não funciona. O Salmo 139, eu gosto desses versículos aqui, eles dizem o seguinte: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não tem como fugir de Deus. Onde você vai se esconder dele? Para onde você vai, Deus ali está. O que você pensar, Deus sabe, porque Ele sonda corações. Deus sabe tudo a seu respeito. Ele sabe das suas aflições. Ele sabe dos seus problemas, Ele sabe das suas dificuldades, Ele sabe das suas angústias, Ele sabe, Ele conhece as suas feridas, os seus medos, as suas fraquezas, o seu fracasso. Tudo Ele sabe da sua insegurança quanto ao que vai acontecer amanhã. Você está ansioso e Ele sabe disso. Isso faz parte dos atributos de Deus, do seu ser, do seu caráter. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Em meio a toda a criação, o que nós somos? Nós somos um nada, um pó. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Você está achando que isso é fácil no meu caso, né? Mas não tem importância não, eu leio pensamento também, viu? Eu sei a maldade. Pastor, não tem praticamente nenhum, essa aí é fácil. Até eu sei. Mas Ele sabe, Ele conhece tudo sobre nós. E o mais bonito é que Deus, Ele olha para mim, vendo todas essas imperfeições, mas Ele se importa comigo. Ele olha para mim com amor e com misericórdia. Ele olha para você com amor, com misericórdia, apesar de todas essas imperfeições que você tem, apesar de você ser um nada, ser um simples pó aos seus olhos. Deus também conhece os nossos erros, os nossos tropeços, as nossas mancadas. Salmo 69, verso 5 diz assim: Tu, ó Deus, bem conheces a minha insensatez e as minhas culpas não te são ocultas. Ele sabe os erros que eu cometo todos os dias. Deus conhece todas as crises, todas as suas feridas. Ele sabe que pessoas te atingiram. Ele viu. Ele sabe. Ele sabe que muitas vezes você está aí meio perdido, mas Ele também conhece os seus erros e defeitos. Porque Ele conhece todas as coisas. Tudo aquilo que você faz quando ninguém está perto. Tudo que você faz quando ninguém está olhando, nada disso está encoberto aos olhos de Deus. Porém, o mais importante, o mais impressionante diante de tudo isso é que Ele ainda nos ama. Porque Deus, Ele é perfeitamente bom. Isso faz parte do seu caráter. O Senhor é longânimo conosco. Olha o que diz a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor olha os meus erros, as minhas mazelas, mas Ele aguarda o meu arrependimento. Se não fosse assim, eu e você já teríamos sido fulminados. Mas a misericórdia do Senhor se renova dia após dia, por isso nós estamos aqui. É possível que você tenha um dia ouvido falar num Deus que é um juiz carrasco, que fica observando você para na primeira pisada de bola Ele te dê um castigo. Muitas pessoas olham para Deus assim. Porém, Deus sabe como você é, sabe de tudo a seu respeito, mas Ele te compreende. Olha o que o Salmo 103 fala. Verso 8. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Agora lá no verso 13. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E finalmente no 14, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então veja que Deus sabe exatamente, Ele conhece exatamente como eu sou, como você é, mas Ele olha para mim e para você e sabe de todas as nossas dificuldades, conhece todas as nossas mancadas, mas Ele é um Deus que nos compreende, porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos apenas pó, mas ainda assim Ele nos ama, e nos ama tanto, que Ele deu o seu próprio Filho, para morrer no meu lugar, no seu lugar, e pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Isso é maravilhoso, gente. E como Jesus ensinou para os seus discípulos, se nos arrependermos de coração, Ele não perdoará somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso que lá em 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você precisa compreender o caráter de Deus. Não permita que ninguém deturpe a imagem de Deus, o caráter de Deus. Se aproxime desse Deus, ande com Ele, se relacione com Ele, conheça mais e mais, dia após dia. Procure o conhecer na palavra dEle. Não conheça apenas de ouvir falar, mas tenha um relacionamento, ande com Ele. Deus se importa com você, Ele se importa comigo. É isso que nós precisamos ter em mente. Talvez você não veja solução para algumas coisas que acontecem aí na sua vida, e talvez você creia francamente que não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas quando você conhece o caráter de Deus, você vai compreender que Ele pode mudar a sua vida, que Ele pode mudar qualquer situação que você esteja passando, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no controle de todas as coisas. Para Deus, nada, literalmente nada é impossível. Então, nosso caminho de recuperação, nós precisamos reconhecer a existência de Deus. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus, mas nós também temos que aceitar a oferta de Deus para nos ajudar. Creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. É isso que diz o versículo. Tem muita gente que quer caminhar com Deus, quer estar bem com Deus, mas primeiro
tenta reformar a sua vida. Então, antes de se achegar a Deus, acha que precisa dar uma maquiada aí, tentando corrigir, arrumar, consertar seus erros, suas mazelas, seu caráter. Mas o único que pode fazer isso é Deus. Não é você, não sou eu. Paulo deixa isso bem claro na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Creia em Deus, acredite que Ele se importa com você, porque isso é uma realidade, mesmo você sendo pó, então se aproxime dEle, da forma como você está, não espere mais nada, não tente maquiar, não tente mudar, não tente melhorar, vá do jeito que você está. É Ele quem vai transformar a sua vida. É Ele quem transformou a minha vida. É Ele que transforma dia após dia, mais e mais. Eu não sou perfeito. Eu não cheguei na perfeição. Eu estou me recuperando. E isso vai acontecer até o dia em que eu receber um corpo glorificado. E é isso que está acontecendo com você também. Nós estamos em recuperação. O Senhor, Ele age em processos. Ele está trabalhando na sua vida. Ele está moldando você, para que você tenha a imagem do seu Filho amado. Nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Por isso que no CR, no Celebrando a Recuperação, quando nós nos apresentamos, nós falamos: eu sou um filho amado de Deus. Eu tenho uma identidade. Me recuperando de tantas coisas. Meu nome é Davi. Nós falamos isso para resgatar essa identidade que tem se perdido no tempo. Tem se perdido não só lá fora, mas dentro das igrejas. Porque as pessoas acreditam que Deus existe, mas deixaram de conhecer o caráter dele. E por não conhecer o caráter dele, deixaram de aceitar a oferta de ajuda que ele deu. Como diz o texto, ele recompensa aqueles que o buscam. Então, em Cristo Jesus, você encontra toda a ajuda necessária para aqueles momentos que você está ferido. Para aqueles momentos que você acha que não tem mais saída, que não tem mais solução. Para Ele tem. Foi Ele mesmo quem disse lá em Mateus capítulo 11, 28, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa. Uma promessa feita não por um ser humano, mas por Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, aquele que conhece você, que sabe como você é e que não te julgou, mas que é longânimo e espera você se arrepender e vir a Ele. É Jesus quem vai fazer toda a mudança necessária na sua vida, porque Ele é o bom pastor, e o bom pastor, Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Foi exatamente isso que Ele fez na cruz do Calvário. Onde receber ajuda quando você está ferido? Claro, qualquer um aqui pode dizer, em Deus, em seu Filho Jesus Cristo. Mas creia verdadeiramente nisso, porque o dia que você crer nisso de todo o seu coração, que essas palavras saírem da sua boca, não como palavras jogadas ao vento, você vai ver sua vida mudar, você vai ver sua vida se transformar,
Você precisa reconhecer a existência de Deus, você precisa compreender o caráter de Deus e você precisa aceitar a oferta de Deus para ajudar você. Ou seja, como nós vimos pela manhã, você precisa acreditar de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa com você e que Ele tem o poder de ajudar em sua recuperação. Tem uma ilustração bíblica lá no segundo livro de Reis, capítulo 4, dos versos 8 a 37 mais ou menos, que fala da história do profeta Eliseu e uma mulher rica da cidade de Sunem, uma sunamita. E aquela mulher era muito rica, e um dia Eliseu, passando ali com seu servo Geazi, foi convidado por ela para ter uma refeição na casa dela. E a partir daquele dia, todas as vezes que ele passava pela cidade de Sunem, aquela mulher o recebia em casa para que ele pudesse descansar e ter uma refeição. E um dia ela virou para o seu marido e disse: este é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho no terraço da nossa casa, vamos colocar ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina, para que quando ele passar por aqui, ele tenha um lugar para descansar. E assim eles fizeram. Um dia Eliseu, estando lá, falou com Geazi: o que podemos fazer para esta mulher? O que podemos fazer para essa sunamita que nos recebe desta forma, que nos faz tantas coisas, que nos trata tão bem? Vá até ela e pergunte o que ela precisa, se precisa que nós falemos com o rei, com o chefe da guarda, alguma coisa, para que nós possamos retribuir tudo o que ela tem feito por nós. Geazi foi até ela e perguntou-lhe. E ela disse: eu não preciso de nada. E aí nós vemos a negação. Quem é que aqui não precisa de nada? Ah, mas ela era uma mulher rica. Mas ela estava negando um problema que ela tinha. O servo do profeta percebeu, e ele disse para Eliseu: olha, ela não tem filho algum, e o marido dela já é avançado em idade. Então o profeta disse: vai chamar ela. Chamou aquela mulher, e ele disse para ela: olha, daqui 1 ano, você estará com um filho no colo. Qual foi a resposta dela? Ela virou para ele: não precisa mentir para mim, homem de Deus, eu sou tua serva. Ou seja, ela conhecia Deus de ouvir falar, mas não tinha tido uma experiência com Ele. Passado 1 ano, ela estava com um filho no colo, como o profeta havia dito. Ela tinha um problema antes disso. Ela tinha uma ferida, mas ela negava. A ferida dela era a falta de um filho. Agora ela passou a ter uma experiência pessoal com Deus. Agora ela conheceu o Deus verdadeiramente, não apenas de ouvir falar. E daí, o que aconteceu? Pouco tempo depois, os anos passaram, o menino cresceu um pouquinho, o pai saiu para trabalhar, e o menino foi até o campo atrás do pai dele. E lá brincando ali perto do pai, ele disse: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai pegou, chamou um servo e mandou levar o menino para a mãe dele. E a mãe abraçou aquele filho, segurou ele no colo até meio-dia e o filho veio a morrer. Ela subiu as escadas, foi até o quarto do profeta, deitou o menino na cama do profeta, fechou a porta e saiu. Foi até seu marido e disse: separe um servo e uma jumenta para mim.
marido achou meio estranho, não é dia de sábado, não é dia de festa, mas eu preciso ir falar com o profeta. Sem questionar, e fez isso, e ela disse para o servo, olha, você vá depressa até o Monte Carmelo, onde está o profeta, sem parar, sem diminuir o passo, só quando eu mandar você para. E assim eles seguiram. De longe o profeta viu que ela vinha vindo e disse para Geazi, corra até ela e pergunte-lhe se vai tudo bem com ela, com o marido dela e com o menino. Geazi fez o que o profeta disse e perguntou a ela, e a resposta foi, está tudo bem. Ela tinha uma experiência com Deus, ela cria no Deus verdadeiro, ela teve uma experiência com Deus, a fé dela estava viva, por isso ela foi atrás do profeta, mas ela continuava negando os seus problemas. Está tudo bem. Quando ela se chegou perto do profeta, o homem de Deus, como ela chamava, ela se atirou nos seus pés. Geazi ficou espantado, foi para tirar ela dali, e o profeta disse, não toque, deixe ela. Ela se abriu para o homem de Deus. Igreja, nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, para quem as pessoas possam ter a confiança de falar o que é que está afligindo, qual é a ferida, qual é a dor, o que está acontecendo, porque é isso que está faltando. Homens e mulheres de Deus que sejam confiáveis, que não apontem o dedo, mas que estejam prontos para ser instrumentos de Deus, para curar feridas. Homem de Deus, profeta, falou para Geazi, pegue meu bordão, corra na frente, não pare para cumprimentar ninguém, não pare para ver nada, corra até lá e coloque meu bordão sobre o rosto do menino. Assim Geazi fez, e o menino não acordou. Ele voltou, a mulher havia dito, eu não vou soltar o seu pé aqui enquanto você não for para lá. E o profeta foi atrás. Então no caminho, chegando lá, o Geazi já tinha ido lá, já tinha visto que o menino não se mexia, tinha voltado atrás do profeta, e eles continuaram o caminho lá. Chegando lá, o profeta entrou no quarto, fechou a porta atrás de si, deitou sobre o menino, olho no olho, boca na boca, mão na mão, e aquecendo o menino voltou a aquecer, mas não respirava. Ele havia orado já, ele se levanta, anda de um lado para o outro, e faz de novo aquilo, e o menino respira e volta à vida. Porque o processo de cura, ele não acontece de uma hora para outra, mas é um processo. Essa história deixa bem claro isso. Geazi não conseguiu porque tem coisas que você não pode mandar outro. Deus separou você para fazer isso. Igreja, essa é a nossa missão. Sermos homens e mulheres de Deus, confiáveis, que são procurados para curar, para ouvir pessoas, para fazer algo por elas. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Não passe, não tente passar para outro aquilo que é nossa missão. O profeta chamou a mulher e devolveu o filho para ela. O profeta curou aquela mulher, aquela dor imensa da perda. O profeta foi instrumento de Deus para trazer vida ao menino que estava morto. Quantas pessoas não estão mortas em seus delitos e pecados, esperando um homem ou uma mulher de Deus para ressuscitá-los?
para trazê-los à vida. Portanto, você precisa reconhecer a existência de Deus. Você precisa compreender o caráter de Deus. E você precisa aceitar a oferta de Deus para ajudar você. Faça isso agora. Não deixa para amanhã, faça isso já. Por meio de Jesus, Deus pode mudar tudo. Tudo dentro de você, no seu íntimo, tudo pode ser diferente e pode te levar para um novo caminho de paz, de segurança, pois Ele é o seu melhor amigo, porque Ele é o bom pastor, Ele é o Pai de amor, que está de braços abertos esperando você. Corra aos braços dEle, cure-se e seja instrumento para curar outras pessoas, assim como você foi curado. Eu sei que tem pessoas feridas aqui nessa igreja. Eu não preciso ser profeta nem adivinho para saber isso. Feridas pelas circunstâncias da vida, pelas quais ou das quais você não tem controle algum. Ferido por alguém ou mesmo por si mesmo através das más escolhas. Eu quero te convidar para vir até aqui à frente. Eu quero te convidar para tirar a máscara, para declarar, não para mim, mas para Deus: eu estou ferido, eu preciso, eu quero a oferta tua, eu quero ser curado. Se você está passando por uma situação adversa, eu quero que você creia nesse Deus. Eu quero que você se lembre do caráter desse Deus. É um convite que Ele está fazendo agora. Vem aqui à frente, não espere. Não deixe para depois, não negue. Você não está no controle de nada, quem está no controle de tudo é o Senhor. Não continue com esta ferida. Nós estamos falando de celebrar a recuperação. Todos nós estamos em recuperação. Se você feriu alguém, e isso também precisa de cura, vem aqui à frente. Tenha coragem. Nós machucamos, nós ferimos outras pessoas a quem nós chamamos de irmãos. Nós ferimos até a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, nós impedimos a nossa adoração a Deus. Porque a palavra de Deus diz que se você veio entregar a sua oferta e se lembra que o irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta de lado. Vá, se entenda com ele e depois volte. Muitas vezes nós precisamos da ajuda de Deus para que Ele possa nos dar força e sabedoria para consertar os erros que fizemos. O convite está aberto para você ser curado. Se todos estão sentados, das duas uma. Ou você está perfeitamente saudável, ou você está na negação. Se está na negação, deixa de lado, vem aqui à frente. Se você está verdadeiramente saudável, eu quero que você venha aqui na frente, porque você está sendo convocado como homem e mulher de Deus para trabalhar, para cuidar, para restaurar. Não somos nós, mas é o Todo-Poderoso, que como instrumento nós somos, como igreja. Se você crê nesse Deus verdadeiro, se você conhece
maravilhoso caráter dele, quem ele é, e está sentado ainda no banco, você está perdendo tempo, porque essa é a nossa missão. Creia nesse Deus poderoso, creia que Ele pode curar suas feridas, Ele pode curar as feridas desta e de outras igrejas, creia que Ele pode transformar esta cidade, creia que Ele pode fazer poderosamente muita coisa, e Ele está aguardando você e eu, homens e mulheres de Deus, para curarem, para restaurar a vida. Apresente-se diante de Deus. Pai amado,